Olá pessoal, estamos no ar com o Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos, fundos de investimentos e todos os assuntos que permeiam a cabeça e os almoços da Faria Lima. Como vocês sabem, além de trazer conteúdos diretamente relacionados a investimentos, nós buscamos compreender e discutir modelos de negócios e ciclos de negócios na economia. Nos últimos tempos, existe uma discussão cada vez mais robusta sobre segurança da informação e segurança na internet. Esse assunto vem se vinculando também ao nosso dia a dia no mercado financeiro, seja via questões de crimes financeiros que permeiam e passam por esse tipo de exercício de segurança, seja pelo vínculo que nós temos hoje, por exemplo, dos criptoativos e os princípios oriundos da descentralização das validações que remete à DeFi e à segurança. Para bater um papo conosco sobre esse assunto, nós temos aqui a Palo Alto Networks, na figura do Daniel, aqui batendo esse papo conosco para esclarecer um pouquinho das dúvidas de vocês sobre esse assunto e abrir de novo a mente do nosso telespectador aqui da BMC News, sempre deixando-os afiados. Daniel, muito obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Felipe, obrigado aí o canal BMC, acho que é um convite muito válido para a gente, acho que é um assunto muito amplo para a gente discutir e, enfim, o que eu puder contribuir com o teu público, fico à disposição. A gente tem a tradição no programa de trazer perguntas difíceis, né? Nós temos a sorte de ter convidados muito bons, muito qualificados. A gente gosta de explorar essa abertura para trazer profundidade para alguns temas que ou não são tratados ou no mínimo são tratados de maneira mais superficial. E uma dúvida que até é tratada, mas de forma superficial, e que eu gostaria de quebrar aqui com o nosso público ter uma operação na nuvem é mais ou menos segura do que manter os seus ativos em máquina física e carregar dentro do HD do seu notebook, por exemplo? Bom, é uma ótima pergunta. Acho que essa é uma dúvida que permeia não só usuários de computadores normais, como grandes empresas, grandes executivos. Acho que é bom pensar que a nuvem, como nuvem, ela tende a ser sempre mais segura. E ela tende a ser mais segura porque, naturalmente, ela tem ali uma série de mecanismos e infraestruturas que fazem com que ela seja tão mais segura quanto mais disponível. Os próprios provedores desses tipos de serviço, eles acabam tendo ali essa infraestrutura, esses controles muito mais eventualmente efetivos do que o teu próprio computador em casa, e o mecanismo que ele tem ali de controle e soluções tendem a ser mais avançados. Então, alguns exemplos: ferramentas eventualmente avançadas de backup, ferramentas de criptografia, de controles de acesso, de fatores diversos de autenticação, entre vários outros. Então, por conceito inicial, a cloud tende a ser mais segura. E aí é legal a gente expandir um pouco o conceito de cloud, né? A gente não está falando só da tua infraestrutura por si só na cloud, mas de serviços que hoje você provê como serviço, né? Você contrata isso já como um serviço na cloud, é o teu e-mail na cloud, é o teu sistema de arquivos na cloud. Então, quando a gente expande, a tendência é que isso seja mais seguro. Um outro fator importante, como eu comentei, é que esses provedores, naturalmente, eles estão distribuídos em diversos data centers, de certa forma físicos também, e eles garantem essa disponibilidade dos sistemas e dos seus serviços. Então, quando a gente pensa em segurança, não é só o vazamento de um dado ou um problema de um vazamento de uma senha, mas sim a disponibilidade do teu sistema nesses grandes provedores. Então, por esse lado, isso é legal, isso ajuda, isso naturalmente vai te trazer um ganho de negócio. Agora, por outro lado, né, como qualquer benefício, né, como qualquer dádiva, vem aí, de certa forma, uma maldição junto, né? Então, existe um outro lado dessa moeda. Muitas vezes, a maior parte dos usuários e empresas não se usam desses fatores ou desses mecanismos de segurança que a cloud traz. Normalmente você está mais acostumado a trocar uma senha, mexer no teu computador. Quando você faz isso num sistema de cloud ou como serviço, você não tem o mesmo costume. Ou você vai operar de uma forma diferente, você vai ter um outro ferramental.
um outro controle. Então, o que acontece muitas vezes é que a cloud, mesmo ela provendo sistemas de segurança e funções de segurança avançadas, a maior parte dos usuários não se usa desses sistemas ou não sabe usar eles. Então, eu acho que aí a cloud começa sim a se tornar um problema. Então, por um lado, como conceito, ela é segura. Sim, ela é mais disponível. Por outro lado, é diferente você operar nessa cloud, o que faz com que você tenha que se reeducar. Então, o que eu vejo muitas vezes é que a opção por ter os seus dados, ter os seus sistemas em cloud ou não, naturalmente vai depender da maturidade da tua empresa e, eventualmente, do conhecimento que você tem, mas se educar sobre essas funções de cloud sempre é bem-vindo. Então, na minha opinião, hoje, ela é mais segura, se for uma resposta direta. Porém, depende de você também usar os mecanismos que ela provê para você. Inclusive, você comentou sobre a disponibilidade, tem uma questão de segurança operacional. Eu lembro, a própria Com Dinheiro usa um modelo de serviço em nuvem um pouquinho diferente. A gente costuma contratar servidores bare metal as a service, mas naturalmente os servidores não ficam aqui conosco. Então, nós não corremos o risco de tropeçar, derrubar um café e perder a disponibilidade do sistema. E aí, quando você tem um serviço centralizado, você impede esse tipo de pequeno problema operacional que era muito rígido quando a gente tinha servidores ainda, existia esse hábito de manter os servidores dentro do próprio escritório, né? Sim, acho que esse é um fato e isso se expande para os próprios computadores pessoais também, né? É o teu filho mexendo no teu computador e eventualmente fazendo algo que não deveria ali, se derrubando ou roubando ele, ou ele sendo roubado em algum lugar. Então, o que é físico hoje, naturalmente, ele é mais fácil de ser ali danificado ou de ser perdido. O que está numa estrutura de cloud de um grande provedor desse, esses mecanismos de segurança que ele tem, de disponibilidade, de backups, enfim, são muito mais maduros, né? Em teoria, essa cloud, que o pessoal brinca que basicamente a cloud é o computador de uma outra pessoa, mas na prática não é só isso. Na prática é muito mais amplo em políticas de segurança, em processos, em governança, que ficaria muito caro ou muito difícil você conseguir implementar na tua infraestrutura. Então a cloud acaba provendo isso como um serviço e naturalmente te dando vários ganhos, não só como café ou chutando o cabo do teu servidor do data center, mas também mantendo esses dados sempre bem armazenados, bem disponíveis em qualquer lugar. Maravilha. Nós temos aqui, estou acompanhando naturalmente o chat aqui, o Regis comentou que está sempre ali na audiência, comentou vai precisar sair mais cedo, mas a gente agradece a audiência enquanto pode e manda aquele abraço. O Helder comentando ali, melhor programa na Faria Limers. Helder, muito obrigado pela sua audiência sempre aí também. E estou acompanhando aqui que temos uma pergunta do Ed dos Santos, né? O Ed pergunta se o conceito, os sistemas de cloud computer tem a tendência, né, de crescer, evoluir, como é que está esse caminho de mercado aí para esse tipo de serviço? Pergunta do Ed dos Santos. Bom, para a gente falar um pouquinho da evolução de cloud e da adoção de cloud, né, seria assim, acho que é importante a gente entender por que as empresas vão para a cloud, né? A gente comentou de alguns casos aqui, como segurança, disponibilidade, mas um ponto que é importante pensar é que a maior parte dos business hoje eles são dinâmicos. Vê pelo que aconteceu na pandemia, né? Toda a adaptação que o próprio negócio aconteceu. Você pensa em empresas de retail, como elas se adaptaram a esse novo modelo de venda. Você pensa nas próprias infraestruturas críticas que precisariam ser monitoradas. Como que as empresas se adaptam a uma nova necessidade, a uma mudança sociopolítica? Então, em conceito, a cloud, ela cada vez vem sendo mais adotada porque o mundo é cada vez mais dinâmico. E aí vem um ponto que talvez responda a essa pergunta. O mundo que a gente existe hoje, que a gente usa digitalmente hoje, ele tende a cada vez ser mais dinâmico. Então, nada melhor do que a cloud, que é uma infraestrutura dinâmica para conseguir prover esses sistemas, esse modo de vida digital que a gente tem. Então, hoje já tem um uso muito grande e a tendência é que isso realmente cresça exponencialmente, porque é inevitável hoje você não se usar de algum serviço ou com um pedaço de um serviço que esteja em cloud. Ao mesmo tempo, é inevitável hoje você não necessitar dessa dinâmica de adaptação que uma cloud traz. Então, o teu computador em casa hoje, em algum momento, ele já não é mais possível processar tudo o que precisa processar, instalar os mesmos aplicativos, tratar o mesmo tipo de dado que você trata. A cloud, por outro lado, ela é quase que infinita ali como conceito, né, do que ela pode se expandir para o teu uso. Então, a ideia é que
cada vez mais você tenha tanto usuários comuns migrando para serviços em cloud, como empresas, né, e mercado corporativo utilizando serviços em cloud para agilizar o business, para deixar o teu negócio mais ágil e mais dinâmico. Maravilha, estamos aqui com o Boi da Bolsa, melhor programa da BBC, mas só ganha like se mandar aquele abraço com backup para Macapá, no Amapá. Boi da Bolsa, forte abraço para Macapá, e tem que ter backup, sim, de preferência backup. E backup com segurança. Com segurança, né? Com segurança e na nuvem, né? Muito bem, nós temos ali os pendrives caros também, temos ali o comentário, tem uma pergunta aqui do Imagine Uruguai. Aquele abraço para o Uruguai, então agora estamos internacionalizando os abraços. E o que o convidado pensa sobre o impacto da inteligência artificial no cloud? Porque a gente conversou aqui também com o pessoal da LivePerson, e um grande ponto foi que boa parte do que a gente já sabe de redes neurais já existiam há 20, 30 anos na academia, mas faltava capacity. Ninguém vai processar um modelo de rede neural. A gente vê o chat GPT, né? Você está escrevendo e ele vai escrevendo enquanto pensa. Esse tipo de velocidade é impossível num aparelho desse porte aqui. Então o cloud permite que você ganhe essa potência. E essa expansão da inteligência artificial também vai vai impulsionar esse crescimento das estruturas de cloud? Sim, na verdade, boa parte dos sistemas hoje que usam inteligências artificiais, eles acabam utilizando um processamento em cloud. Volta à questão da expansão de processamento que alguns desses sistemas precisam. Então, por mais que hoje, né, e por bastante tempo já se usem esse tipo de sistema, cada vez eles dependem de mais processamento para conseguir entender o que está acontecendo, processar essa informação e gerar essa inteligência. Então, os serviços de cloud, em geral, eles são uma base para a maior parte dos serviços de inteligência artificial. Partindo desse ponto, a gente também pode pensar na questão da segurança, porque aí você tem hoje diversos tipos de ataques, né, como a gente vai talvez aprofundar um pouco mais, que são focados em ambientes de cloud, ou ambientes normais de usuários comuns. Os atacantes hoje eles são altamente automatizados. A única forma hoje de você conseguir reagir ou agir antes deles dentro dessa proteção é usando inteligência artificial. Então, a ideia da inteligência artificial aplicada não só à cloud, mas à segurança da informação é amplamente discutido, amplamente já aplicado. Então, a inteligência artificial ela se utiliza dessas infraestruturas de cloud para o poder de processamento que ela precisa, ao mesmo tempo ela também vai ajudar tanto os sistemas de segurança como os próprios sistemas de cloud a serem mais previsíveis, mais disponíveis. Então, de maneira muito simplista, como já se usa muito, né, nas questões de robôs, análises de estoques, é você aplicar essa mesma inteligência preditiva para a tua expansão de cloud, para a tua disponibilidade da tua infraestrutura em cloud, ao mesmo tempo para previsibilidade de um ataque, para reação a um ataque. Então, a ideia da inteligência artificial ela vem para ficar em qualquer mercado que a gente atuar. Em cloud, em tecnologia da informação especificamente, em cibersegurança, ela é amplamente utilizada e cada vez mais aprofundada. E sobretudo o contrário também, né? Para a inteligência artificial existir, você precisa de um sistema de cloud escalável, que é absolutamente impossível. Cada processamento de inteligência artificial ser feito em unidades à parte, não é isso? Tem aqui uma pergunta interessante também, provocativa. O pessoal faz as perguntas duras, como eu já comentei, né? O Marcos Alvim está trazendo aqui, por que os bancos, então, não usam sistemas de cloud pública? A maior parte dos bancos hoje já usam sistemas de cloud pública. Então, acho que, na verdade, o que tem acontecido, voltando à mesma questão, né? Os bancos, assim como a parte de saúde, acabam sempre drivando tecnologia. Então, eles são hoje grandes pioneiros, vamos dizer assim, em adoção de novas tecnologias. E a cloud já vem há um tempo sendo utilizada, tanto cloud, como eu falei, nos dois conceitos, né? A tua infraestrutura lá, como você colocou, o teu servidor, como mesmo serviços baseados em cloud, ela vem amplamente sendo utilizada nos últimos anos para diferenciar, para te trazer um diferencial competitivo, para ser mais dinâmico. Então, os bancos, como não são bobos nem nada, eles querem ter esse diferencial competitivo, eles querem ser mais ágeis, né? A gente fala muito de Open Banking. A boa parte das estruturas de Open Banking hoje rodam em clouds públicas. Então, acho que a maior parte dos bancos, sim, utiliza hoje de cloud pública. Ao mesmo tempo, ela traz ainda e mantém parte do que são alguns dados mais sensíveis ou confidenciais dentro de casa.
Só que a gente passa pela própria maturidade que a maior parte dos bancos hoje tem. Eles têm essa maturidade de governança, de privacidade, mesmo em ambientes de cloud pública. Então eu acho que até diferente do que colocado pelo telespectador, a maior parte dos bancos não só utilizam, como tem se expandido muito a utilização em sistemas críticos para manter esses bancos cada vez mais disponíveis, cada vez mais escaláveis. Agora, já que a gente está falando de finanças, de mercado financeiro, né, um pouquinho do que é o nosso lugar aqui, deixa eu fazer uma ponte, né? A gente tem visto uma evolução em vários dispositivos da chamada DeFi, né? Decentralized Finance, mas especialmente com criptoativos, né? O registro da tokenização de ativos também, que agora outros serviços, é quase uma competição para a própria sistemática da bolsa, né? Você poder registrar individualmente o ativo. Aí eu não estou falando sobre, né, a foto do macaquinho fumando, não. Assim, de fato, você registrar ativos reais via tokenização e registrar as operações de maneira descentralizada. Isso tem se tornado um mote bem interessante em finanças. Mas eu sei que esse tipo de validação tem um porquê vinculado à segurança dos dados, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho como esse tipo de tecnologia tem também ajudado nessas estruturas de segurança. Bom, essa é uma pergunta muito interessante. A maior parte, provavelmente, dos telespectadores conhece o blockchain, né, o conceito de blockchain, pensando em criptomoeda, que na verdade é o que está sendo mais amplamente utilizado hoje, ou é mais popular, né? Qualquer um pode hoje abrir uma carteira, comprar uma criptomoeda e brincar com isso já há algum tempo. Mas o conceito de blockchain ele é muito mais amplo. Ele traz ali aplicabilidades em várias outras áreas. Então, é importante pensar que a ideia da criptomoeda é uma das aplicabilidades para esse conceito. O conceito em si, ele traz sempre mais segurança, mais confiança, ele é possível ter mais transparência e monitoramento dos dados. Então, a ideia da tokenização que você comenta, aí saindo até da própria história do GIF, né? Não sei se você lembra, mas teve um caso de um GIF que foi vendido a milhões, né? A ideia é de você ter esse registro do que é o dado e poder fazer com que todos os computadores que acessam esse sistema validem esse dado, validem essa identidade de quem acessa esse dado, ela é muito interessante para o mundo de segurança. Então a gente vê que grande parte dos ataques hoje, eles acontecem por um vazamento de credencial, ou um vazamento de um usuário e senha. Né? Quem é aquele usuário, da onde ele está acessando aquele sistema ou aquele dado. Então, aplicar a ideia de blockchain, aplicar a ideia de validação desse usuário, de identidade, de autenticidade para o mundo de segurança é muito interessante. Então, até uma aplicabilidade que, na minha visão, né, tirando a questão financeira da criptomoeda, que hoje é gigante, dentro do mundo de segurança, ela é muito interessante. Então, você tem ali diversas outras aplicabilidades dentro do que é o blockchain. Então, o que a gente fala sempre é que, por mais que o amplo uso da criptomoeda hoje abra discussões que vão muito além do uso dela para a segurança, a gente pode manter o uso dela da segurança saindo um pouco dessa polêmica da criptomoeda. Então, a ideia de se usar o blockchain como conceito de autenticação, ela é muito interessante. Então, naturalmente, é uma área a se explorar ainda bastante. E aí vem um outro ponto, né? Se explorou muito em cima da criptomoeda pelo lado financeiro que ela tem. Ainda tem muito a se explorar os outros lados de blockchain que ainda não foram tão profundamente utilizados. Temos aqui um comentário do amante da computação, forense digital. A inteligência artificial é ótima para quem sabe usar, ótima ferramenta de busca. Blockchain Play, nós já estamos falando aqui de blockchain. Hoje, com as novas tecnologias, Web3, Machine Learning e assim por diante, vem se criando, a gente até comentou, essa demanda exponencial para sistemas de nuvem, né? Agora, a pergunta do blockchain aqui, que é bem interessante, quais são os possíveis gargalos que a gente pode enxergar para que essa tecnologia continue se expandindo no futuro? Eu acho que tem dois lados que a gente pensa na questão do blockchain. Acho que um lado é a parte de processamento e que, de certa forma, a gente vem resolvendo ela com a parte da cloud. Então, você pensa aqui, de novo, poder de processamento para você poder criar todas essas estruturas de blockchain, processar esses dados e eventualmente, registrar, né, quem é dono de cada dado, isso depende de um poder de processamento muito grande. Então, isso hoje eu vejo como um ponto a se considerar, mas já facilmente resolvido pelo poder de processamento que se existe.
Um outro lado importante a considerar com a questão da criptomoeda e do blockchain é o poder de criptografia desses dados. Então, por mais que você tenha ali toda a ideia de autenticação em volta do blockchain, você depende de alguns fatores que criptografam aquele dado. Então, hoje existe toda uma discussão em cima de computação quântica, por exemplo, e o poder de processamento para se decriptografar esses dados. Então, eu vejo não como um limitador o processamento em si, mas o nível de profundidade que essa criptografia utilizada hoje possui. Então pensa uma forma muito simples. E aí, jogando isso por uma forma mais simples de entender, empresas hoje precisam guardar os dados por 5 ou 10 anos. Elas criptografam esses dados, certo? E eventualmente elas marcam esses dados ou usam parte blockchain para isso. O poder de processamento existente hoje não consegue calcular e decriptografar esses dados. Mas o poder de processamento daqui a 4 ou 5 anos vai conseguir. Então existe toda uma discussão em como se criptografa esses dados hoje, para que daqui a 5 anos, quando o poder computacional for muito maior, eles ainda não possam ser decriptografados. Então, tem muito atacante hoje que coleta dados criptografados e guarda, esperando o momento que a computação ou o poder computacional quântico especificamente, consiga decriptografar isso. Então eu acho que a questão da criptomoeda ela talvez está mais ligada ao poder de criptografia que ela traz, se ele vai conseguir superar esse momento quântico de computação, do que propriamente uma questão de processamento. Mas é uma discussão até um pouco ampla dentro de computação quântica e que eu acho naturalmente muito interessante para se aprofundar também num outro fórum. Mas é um lado que não só afeta a questão da criptomoeda, mas também qualquer tipo de criptografia que você use hoje para qualquer corporação, para qualquer dado. Os governos em geral têm buscado muito essa criptografia quântica justamente por causa do tempo que eles têm que guardar, 50 anos, 100 anos, alguns tipos de dados. Então, eu acho que está mais ligado ao poder de criptografia versus o poder computacional para decriptografar isso, do que necessariamente um poder de processamento para manter esse ambiente de criptomoeda operando. O Agamenon aqui, inclusive, tinha pedido para perguntar a respeito da sua visão sobre criptografia pós-quântica, né? Que Exato. Você acabou já respondendo. Está muito interligado esses dois temas e tem sido um tema até muito discutido dentro do mundo de segurança, porque se discute muito a criptografia, o vazamento dos dados, mas beleza, criptografei os meus dados na cloud ou não, quando a gente está falando de cloud, e daqui a 5 anos, talvez esse dado que vazou de alguma forma, ele vai ser muito mais simples de ser decriptografado. Então, é uma discussão muito ampla em todas as áreas relacionadas à segurança, relacionadas à proteção de dados especificamente. Sempre que a gente faz, por exemplo, o cálculo da qualidade de uma senha, a gente presume o tempo computacional que levaria para você chutar eventualmente todas as possibilidades até encontrar a senha, né? E se você tem uma capacidade de processamento 1.000 milhão de vezes superior, esse tempo cai por 1 milhão e a proteção da senha vai para o espaço, né? Exatamente essa ideia. Então, eu criptografei um dado com uma senha que levaria, através de um computador atual, 5 anos para ser decriptografada. Só que eu preciso guardar esse dado por 10 anos. Eu posso deixar isso acontecendo ali por 5 anos, daqui a 5 anos esse dado ainda vai valer. Eu ainda tenho que manter ele em segredo por 5 anos. Então é justamente esse ponto. A evolução da computação faz com que a ideia da criptografia hoje tenha que prever os próximos 10 anos, né? E aí é uma corrida contra o tempo, vamos dizer assim, né? Porque da mesma forma que os computadores estão evoluindo, você precisa evoluir a criptografia hoje para um problema daqui a 10 anos. Então é como se você tivesse que prever como vão estar os poderes computacionais daqui a 10 anos para gerar uma criptografia hoje que seja suficiente para proteger contra esse tempo. É uma matemática bem complexa, vamos dizer assim, mas é um tema muito, muito interessante. E fica cada vez mais desafiador você pensar em formas de criptografar. Com certeza. E aí é o desafio para os principais pesquisadores hoje dentro dessa área. Tem áreas... como se fala muito em inteligência artificial hoje, né? Se for colocar, a computação quântica é como se fosse um próximo ponto de discussão que deve explodir, como está explodindo a inteligência artificial hoje. Mas tem muita gente hoje já pesquisando e se dedicando, academicamente falando, para o mundo de computação quântica e de criptografia em cima de computação quântica. Se pensar como era a criptografia de 70 na Segunda Grande Guerra, né? Em que você passava o código, uma chave simples para decodificação, para o que a gente chegou hoje, é uma evolução muito grande em pouco tempo, né? Não precisa nem ir muito longe. Você pegar... Bom, eu comecei a trabalhar com segurança por volta final dos anos 90, né? Nessa época, você esquecia a senha
do teu e-mail, você tinha um aplicativozinho que você pegava com o mouse e passava na frente dos asteriscos que tinha na tua tela, que estava a senha com asterisco, você não lembrava, ele te dizia qual era a senha. Então, assim, era uma coisa muito simples, praticamente um clique, você conseguia descobrir algumas senhas, né? Então, tinha outras criptografias mais fortes, naturalmente, mas é isso, a evolução é uma corrida sempre contra o tempo, né? Quem corre mais rápido. Maravilha, estamos batendo esse papo aqui com o Daniel Bortolazzo, responsável aí pela arquitetura e engenharia da Palo Alto Networks aqui no Brasil, batendo esse papo sobre segurança de informação, sobre um pouquinho, querendo ou não, de blockchain, como esses elementos de segurança em nuvem refletem no nosso dia a dia, como pessoas e como parte integrante do mercado financeiro. Estamos acompanhando naturalmente aqui o chat também, então mande sua dúvida, sua pergunta, sua crítica, seu comentário, sua sugestão. E nós estamos aqui para tentar atendê-los e aproveitar a participação aqui do Daniel para esclarecer as suas dúvidas. Não se esqueça também de deixar o seu like. Deixe o seu like, você ainda não deixou o like, não se esqueça, carimba lá o like. Se está chegando agora, faça a sua inscrição no canal da BMC News para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. Agora vamos para o breve intervalo, daqui a pouquinho mais Você com Dinheiro. BMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação especial da Palo Alto Networks, falando um pouco conosco sobre segurança de informação, sobre cloud computing, sobre como esses elementos, essas tecnologias estão relacionados com o nosso dia a dia do mercado financeiro. Nós temos ali uma pergunta bem interessante do Blockchain Play também, uma provocaçãozinha, a gente no bloco final aproveita aí para fazer essas perguntas conceituais, como podemos fazer para melhorar a educação dos usuários? Porque, como você comentou hoje, a maioria das fugas de dados estão das pessoas. Então, como é que a gente pode melhorar também esse processo, fazendo, às vezes, lá da turma de segurança de informação, lá da Nelogica, como é que a gente pode preparar as pessoas para serem esse firewall humano? Bom, é uma ótima pergunta e não é uma pergunta só de usuários comuns, voltando ao mesmo caso de cloud, é uma pergunta que a maior parte das grandes empresas fazem. Então hoje a educação do usuário normalmente é um dos principais temas de um executivo de tecnologia. E justamente porque é a maior falha, né? É o ponto ali mais distribuído da segurança, é o usuário. Então, alguns pontos importantes dentro dessa educação, quando a gente pensa, talvez, por um usuário em casa, naturalmente é você sempre tentar estar atento a essas informações de segurança, entender que tipo de usuário você está tendo, que tipo de senha você coloca nos seus sistemas,
ficar muito atento, em especial a essas mensagens, vamos dizer assim, não solicitadas de WhatsApp, de ligação. Mas na prática, a educação do usuário, ela passa justamente por uma busca por essa informação. Então, eu costumo dizer que, na minha opinião, a parte de educação ou como utilizar a tecnologia devia ser algo ensinado já nas escolas, né? Eu acho que é quase um problema público até, né? Você deveria ter isso como uma pauta, educando as novas gerações em como se utilizar de tecnologia. A gente fala de bullying digital, a gente fala de diversos outros tipos de problemas que, em teoria, são problemas sociais até. Então, eu acho que é muito difícil a gente ter uma cartilha base para isso que não passe por uma educação de fundação. Igual você educa os seus filhos ou os seus parentes a atravessar a rua no lugar certo, o que ele tem que fazer eventualmente numa condição de problema, se deveria se educar as pessoas também dentro de inteligência, dentro de segurança da informação. Então, eu acho que é um problema quase que público, mas que hoje a gente tem que endereçar dentro da iniciativa privada mesmo. Então, para uma grande organização, normalmente, algumas iniciativas interessantes é criar normalmente um comitê de educação. Então, você vai ter dentro dessas grandes organizações times que vão ser responsáveis por criar programas educacionais lá dentro. Então, elas vão avaliar tanto o nível de conhecimento desses usuários, fazendo assessment desses usuários. Então, tem empresas especializadas em mandar um phishing de teste para você, em mandar uma ligação de teste, em tentar avaliar se os seus usuários realmente têm informação ou não do que eles têm que fazer. Ao mesmo tempo, você, a partir disso, corrigir com educação. Então, criar treinamentos internos, capacitações internas, comitês de discussão entre os usuários da tua empresa de como se utilizar a tecnologia, de que tipo de senha ele tem que colocar, se ele tem que compartilhar ou não, como ele vai compartilhar esse dado. Então, na realidade, para grandes empresas, passa por um grande projeto educacional dentro da empresa. Igual se tem segurança no trabalho, né, tem que usar o capacete numa obra, tem que colocar uma luva, a mesma coisa é feito dentro de tecnologia nessas grandes empresas. Para o público em geral que não gerencia uma grande empresa ou eventualmente está em casa e quer saber como proteger a sua estrutura, existe uma cartilha muito interessante da parte educacional de governo brasileiro, que traz alguns passo a passos bem ilustrativos e educativos, a gente pode disponibilizar depois, mostrando alguns passos básicos de educação de um usuário comum. Mas, naturalmente, passa por você validar quem está te mandando uma mensagem ou não, passa por você continuar sempre mantendo as suas senhas mais fortes. Um ponto que eu sempre comento não é usar a tua senha do banco na tua senha de acesso à mídia social, não é usar a tua senha de uma compra online num sistema importante ou a sua senha do teu computador no trabalho. Então, algumas coisas básicas como manter uma senha segura, manter sempre que possível o que a gente chama de duplo fator de autenticação, que é você sempre ter 2 fatores, alguns tipos de senha, como em alguns casos de banco, você digita uma senha, ele te manda um WhatsApp ou te manda um SMS validando um código. Então, são coisas básicas que você consegue fazer para evitar de eventualmente ter um problema de segurança. Mas na base, isso passa por um grande programa educacional que, na minha opinião, ele deveria até chegar a ser governamental. O Emerson Duarte comenta aqui, né? O usuário deixa a senha anotada no post-it na frente do computador e acha que está seguro, né? Aí realmente fica difícil colocar a senha. Você cria uma senha de 16 caracteres e coloca escrita no post-it na frente da máquina. E realmente não vai adiantar. Esse ponto é interessante até só para trazer que ele ter talvez hoje a senha no computador, ele num post-it na casa dele, talvez seja até menos inseguro do que ele ter uma senha fraca na cloud, né? Porque todo mundo vai estar acessando de fora os ambientes dele tentando outras senhas. Ainda assim, o usuário ele é muito, muitas vezes, simplista na forma como ele gerencia esses acessos. E aí o amante da computação comenta, né, que a maior falha por parte de segurança dos usuários justamente nas entradas de senha. E a preguiça que o usuário tem, vai salvando todas as senhas no computador, aí acontece isso, né? Você tem uma senha perfeita no cloud, coloca uma senha em cada um, ok, só que você deixa seu micro aberto, com a senha de login do micro na frente, aí acabou todo o trabalho do hacker, né? Aí fica muito fácil. E aí volta aquela questão, né? Existem mecanismos, até voltando para mecanismos de clouds públicas que a gente falou, que são cofres de senha, né? Eu não sei
até que ponto os usuários comuns hoje têm essa adoção, mas existem aplicativos, mesmo para o teu celular ou para o teu computador, onde você cria um cofre de senha, onde você vai colocar todas as senhas diferentes que você tem de cada sistema, as mais complexas, dentro dessa aplicação. Então, muitos usuários não mudam a senha sempre ou não criam diversas senhas, porque é complicado você manter elas, né? Você conseguir gerenciar todas elas. Mas existe hoje diversos aplicativos, alguns inclusive gratuitos, nativos do próprio sistema operacional do teu computador ou do teu celular, que conseguem fazer com que você garanta tanto uma senha forte como o acesso a essa senha, a praticidade de uso dessa senha também muito fácil. Então, existem formas hoje de trazer a simplicidade, ao mesmo tempo deixar a senha complexa e mais segura. O pessoal comentou aqui sobre social engineering, né, hacking social, que são grandes problemas também nesse sentido, para fisgar a informação através do usuário. E eu queria, você comentou sobre os cofres, tem um ponto, que na última sexta-feira veio o anúncio, né, de que a transferência eletrônica via DOC seria descontinuada para a gente seguir com Pix, essencialmente. Ao mesmo tempo a gente vê uma escalada o Pix se tornou parte do dia a dia do brasileiro, mas a gente viu escalada também do uso desse instrumento para o mal, né? Uso em sistemas de furto e roubo. Como a gente pode se proteger no nosso micro, né? Proteção para celular, proteção para transações financeiras, como o usuário comum pode proteger esse tipo de operação, dado que ele não tem acesso a como o banco se protege. O que o usuário pode fazer por si próprio? Acho que aí a gente pode até conectar com esse mesmo tema da proteção do usuário como um todo, né? Acho que alguns guias básicos. Acho que o primeiro, naturalmente, é você evitar de acessar a tua conta financeira de qualquer lugar. Evitar de fazer isso ou fazer um Pix ou mesmo o acesso à sua conta financeira de qualquer computador, de qualquer rede pública, café, restaurante, próprio aeroporto. Ao mesmo tempo, conseguir ali, de certa forma, manter essas senhas fortes sempre atualizadas e diferentes, né, como eu comentei antes, de sistemas comuns, né, de um site de compra e assim por diante. Um outro ponto que é importante é também conseguir manter os softwares, né, as soluções que você tem instaladas no seu computador sempre atualizadas. Muitos dos ataques hoje que envolvem transferência de valores, ou por Pix ou por outras formas, eles usam basicamente ou uma máquina que foi comprometida, então ele eventualmente infectou a tua máquina e quando você acessa algum lugar ele está monitorando parte desses dados que você passa para lá. Ou, eventualmente, ele vai te utilizar de um usuário, uma senha sua que vazou e a partir dali fazer a transação. Então, manter a senha forte, manter um duplo fator de autenticação, não acessar esses sistemas financeiros de qualquer lugar, nem de qualquer computador, vai evitar que a tua senha ou o teu usuário vaze. Manter o teu computador atualizado, manter o antivírus atualizado, os sistemas dele atualizados, vai evitar que esse teu computador seja infectado e, naturalmente, gere um impacto a partir disso. Um ponto adicional ao Pix, especificamente, é que, como eu comentei antes, né, toda dádiva ali, toda facilidade, ela traz um problema por trás. O Pix é muito rápido, né, de se fazer uma transação, não tem volta. E o próprio banco não garante, como numa bandeira de cartão de crédito, que você pode de alguma forma ali falar de uma fraude, ter o valor ressarcido dependendo do que foi o contexto. O Pix não traz isso. Ele é muito rápido, ele é muito simples, porém ele não tem nenhuma garantia nesse contexto. Então, um adicional que eu traria especificamente pelo Pix é você manter os limites de transação e eventualmente os horários de transação baixos. Você vai precisar fazer uma transação maior, você pode fazer isso através de um outro mecanismo, ou usando do teu gerente no banco, ou de alguma forma um pouco mais, até vamos dizer assim, validada, dado o valor que você precisa transferir. Já o Pix, manter ele num valor baixo, se caso aconteça algo com os seus acessos ou com a transferência, o impacto financeiro que você vai sofrer é menor. Então, acho que adicional à base de segurança que qualquer usuário tenha que ter, acho que manter esses limites razoáveis é algo que ajuda a não ter um impacto financeiro grande num problema relacionado ao vazamento do teu usuário ou ao acesso ao teu sistema financeiro. Maravilha. Deixa eu contar um pouquinho, conta um pouquinho para a gente, até para o telespectador, o que é propriamente a Palo Alto? Explica um pouquinho para a gente do negócio, até para dar uma contextualizada para a turma que está acompanhando aqui o programa. Legal. Bom, acho que primeiro pensar o que é a nossa visão e missão, né? A Palo Alto hoje ela é uma empresa de cibersegurança, ela é a maior empresa hoje de cibersegurança focada em cibersegurança no mundo.
a gente tem como visão e missão, basicamente, proteger, né, esse modo de vida digital que a gente hoje vive, né? Então, hoje, tudo é digital e esse modo de vida digital, naturalmente, ele traz implicações de segurança. Então, para você conseguir se manter conectado, é importante se manter a segurança. Então, parte da nossa visão hoje é proteger esse modo de vida digital. Então, a gente foi fundado para isso. Então, nossa empresa ela foi fundada em 2005. O nosso fundador é o Nir Zuk, ele vem já de muito tempo no mercado de tecnologia, passando por várias outras empresas, e ele fundou a Palo Alto basicamente com o intuito de se criar um novo, ou quem chamava na época de firewall de próxima geração, uma próxima geração de soluções de segurança. Ele fez isso nessa época, começou a desenvolver outras soluções mais avançadas de segurança, e aí desde 2007 a gente começou já a trazer produtos para o mercado. Então a Palo Alto já está nesse mercado há bastante tempo e ela cobre as principais áreas de segurança da informação que uma empresa hoje precisa. Então a gente trabalha tanto em seguranças voltadas para governança, compliance de cloud pública. E aí um ponto interessante quando a gente estava falando de cloud, né? A cloud por si só não é só a proteção da cloud, né? É você conseguir proteger todo o ciclo de vida da tua aplicação na cloud, né? Então quando você decide por uma solução de cloud, naturalmente você vai redesenvolver essa aplicação, você vai mandar ela para a cloud ou para um serviço de cloud. Então a ideia é que a gente tem soluções hoje focadas em proteger todo esse ciclo de vida dessa aplicação em cloud, desde a concepção desses sistemas até esses sistemas estarem em produção, estarem sendo utilizados por todos os usuários. A gente tem naturalmente toda uma linha de segurança voltada para a automatização dos chamados SOCs, né, ou os Centros de Operação de Segurança. Então basicamente você conseguir fazer com que a tua infraestrutura de segurança use inteligência artificial, use machine learning para prever um ataque, para reagir a um ataque de maneira automática, como o próprio hacker é automatizado, o teu sistema tem que se automatizar também. E a gente tem também linhas de produto voltados para flexibilização do acesso dos seus usuários e aplicações. Então, como a gente aqui acessa aplicações de qualquer lugar e as aplicações hoje estão distribuídas em múltiplos lugares, hoje se faz muito importante você criar uma forma de seus usuários se conectarem a essas aplicações de uma maneira mais escalável, mais flexível. Então, o que a gente faz como empresa hoje é fornecer soluções de segurança que garanta que o seu business seja mais dinâmico. Você consiga ali, de certa forma, fazer com que qualquer mudança, ou sociopolítica, ou de decisão estratégica do seu negócio, essa infraestrutura de segurança suporte isso. Essa infraestrutura de segurança consiga viabilizar uma mudança estrutural da tua empresa. Então, a Palo Alto hoje, como grande provedor de segurança, ela está na maior parte das empresas, a gente está nas 10 das Fortune 10, e a gente trabalha hoje com mais de 11 mil funcionários globalmente. Então a gente tem escritórios espalhados pelo Brasil e mais de 150 países onde a gente atende fisicamente lá. E onde fica a matriz propriamente? Fica onde? A matriz fica em Santa Clara. Então, na verdade, o próprio nome Palo Alto vem da cidade de Palo Alto, então é Palo Alto Networks, porque a fundação da empresa foi em Palo Alto, que é no Vale do Silício, né, próximo de São José. Hoje, o nosso principal headquarter ele está em Santa Clara, embora a gente tenha escritórios, né, réplicas desse headquarter hoje em Amsterdã, em outros países. Então a ideia da gente é cobrir globalmente, mas o core, né, os prédios maiores estão em Santa Clara. Mas hoje é isso, né? A força de trabalho remota, híbrida, a maior parte dessa força de trabalho está distribuída por todos os países que a gente atende. E no caso de vocês está bem segura, né? A gente dispersar essa força de trabalho, eu tenho certeza que está bem seguro, né? O pessoal até comentando aqui sobre um pouquinho também. O Léo Arruda comentando que bacana a conversa e que conversa, né, com a sobrinha dele para desenvolver negócio na área de tecnologia. E como é que funciona a carreira lá na Palo Alto? Tem vaguinha aqui aberta para o Brasil também? O pessoal possa ir atrás, se inscrever? Hoje a Palo Alto ela continua em expansão, então dado esse potencial do mercado de segurança, a gente comentou agora, né, a quantidade de inovações que se vêm dentro do mercado de segurança, a quantidade de possibilidades que se vem, falando em computação quântica, criptografia, é um mercado naturalmente muito amplo e em expansão. Então a gente tem sim vagas dentro do site da gente, existe uma área específica de carreira, onde você vai encontrar não só vagas para a estrutura do Brasil, mas como vagas de trabalhos remotos, vagas de trabalhos em outros países também, e estão todas concentradas nessa área de carreira. Mas é fato, assim, é uma carreira
muito interessante hoje em cibersegurança, falando um pouco da carreira em si, e que eu recomendo, talvez para a tua sobrinha, que se invista tempo nisso e que sim, assim, é uma área que vai continuar crescendo bastante e hoje ainda é uma área de entrada, vamos dizer assim, de carreira, que vale muito a pena entrar. Tá, daqui 5 anos, inclusive os desafios vão aumentar. O problema de escalabilidade da produção aí não existe, né? Conforme aumenta a produtividade do processamento, também aumenta o trabalho de vocês, né? O Marcos Alvim aqui comentando que inclusive usa a VPN da Palo Alto, né? Então, forte abraço aí, Marcos. Bacana saber. E sobre... olhando um pouquinho para frente, né? Quais são os principais desafios, os principais motes que a gente tem aí para a tecnologia, para a expansão da tecnologia de cloud computing e um pouquinho da segurança? Você já comentou que repensar a criptografia. Mas o que a gente tem no horizonte próximo aí para as tecnologias? Eu acho que essa parte de inteligência artificial, ela é algo que está tomando uma notoriedade agora grande e que ainda tem muito a se explorar. Por mais que tem se falado muito, a aplicabilidade dela ainda está muito restrita a alguns tipos de aplicativos e algumas funções dentro de outras soluções. Então a inteligência artificial para mim ainda é uma área que tem muito a explorar e ainda vai trazer muita inovação e muito desafio novo, tanto para a segurança quanto para a cloud. Uma outra área que também, como eu já comentei aqui, está sendo discutido bastante como futuro, é a própria computação quântica. Então essa é uma outra área dentro de tecnologia em si, que vai trazer, enfim, infinitas possibilidades, vamos dizer assim, e vai mudar bastante o cenário que a gente conhece hoje de computação. Né? Se fala bastante também dentro desse mundo do próprio blockchain, então é uma outra tendência que ainda tem muito a se explorar, dado a aplicabilidade forte em criptomoeda, mas não ainda tão forte em cima de outras áreas de tecnologia. Então acho que dentro de tecnologia hoje existe diversas áreas que eu particularmente acredito que vão crescer bastante e acho que as principais, na minha opinião, a parte de inteligência artificial, a parte de computação quântica, talvez sejam as mais abordadas aí nos próximos 5, 10 anos. Desculpa, deixa eu aproveitar um pouquinho da sua presença aqui para... explica um pouquinho melhor o que é essa ideia de computação quântica, para não parecer que a gente está lançando o termo ali de maneira genérica. Explica um pouquinho para a nossa audiência o que é e como funciona na prática, o que é a realidade da computação quântica. Acho que de uma maneira simplista, quando a gente pensa em computação hoje, a maior parte do processamento do que o computador faz, ele é sequencial. Né? Então, eu dou uma tarefa para o computador, ele me responde essa tarefa. Eu tenho múltiplos processadores no meu computador. Cada processador vai trabalhar uma tarefa específica. A ideia de você migrar isso para uma computação quântica é você sair um pouco dessa sequência de atividades e conseguir paralelizar isso de uma maneira muito mais ampla do que ter múltiplos processadores. Então é como se você conseguisse dar um salto no poder de processamento que uma máquina tem, mas é um salto muito grande. Não é como a gente vem acompanhando, talvez, dos anos 90, dos anos 2000, você vai vindo lá de um 486, 586, e você vai evoluindo para um Intel. Essas evoluções, elas eram evoluções que, para quem estava ali naquele momento trabalhando, elas eram grandes, mas elas não eram tão relevantes como o que está acontecendo agora com a computação quântica. Então é como se o poder computacional ele fosse crescer muitas vezes, de um dia para o outro. Então, diferente do que essa evolução, vamos dizer assim, orgânica dos computadores, da arquitetura deles, o conceito da computação quântica vai fazer com que essa velocidade de processamento cresça de uma maneira exponencial. E aí vem toda a preocupação com a criptografia e com todo o resto que envolve esse poder de processamento. Então, de maneira muito simplista, é basicamente você sair dessa ideia sequencial das atividades que um computador faz para uma forma um pouco mais simultânea, né, de processamento dos dados que esse computador traz. Então eu acho que esses são conceitos que naturalmente eles vão mudar a forma como uma cloud funciona, como a segurança funciona, como a gente opera. Então são pontos muito interessantes a observar, até para as questões de investimento, até para as questões de empresas que naturalmente vêm desse mundo. Porque justamente aí você consegue
transformando as tarefas de linear em difusas, você consegue ocupar melhor a capacidade de processamento, né? Isso muda conceitualmente a arquitetura, não é isso? Muda conceitualmente a forma como você processa o dado. É justamente isso. Só que aí você vai ter, naturalmente, tamanhos e tamanhos, né, que se possibilitem esse tipo de computação. Então, hoje você até tem supercomputadores, e se usa isso muito para a parte de previsão meteorológica e tratamento de dados desse tipo, que são computadores com poder, literalmente, ainda salas computacionais quase, né, o tamanho que eles são, que trazem um poder computacional muito grande. Mas é a mesma coisa que você tem hoje, um computador simples para computação quântica, ele vai evoluir, esses grandes computadores também vão evoluir nessa mesma proporção. Então é como se você realmente desse um salto quântico, vem daí o nome, dentro dessa possibilidade de processamento. Então é um assunto super interessante. E, naturalmente, a inteligência artificial vai se utilizar de computação quântica também para expandir o poder que ela tem. Maravilha, estamos batendo esse papo com Daniel Bortolazzo aqui da Palo Alto Networks sobre segurança, sobre cloud computing e até olhando um pouquinho para frente sobre o que virá dessa computação quântica. Naturalmente acompanhamos aqui o chat, os comentários de vocês, então deixe lá seu like, deixe sua pergunta, deixe seu comentário e deixe você que está chegando agora, não se esqueça de deixar a sua inscrição. Faça a sua inscrição no canal do BMC News para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. Quem quiser saber mais da Palo Alto, quem quiser ir lá visitar a página de recrutamento ali para fazer sua inscrição nas vagas, quais são os contatos que vocês têm, redes sociais, site, como quem está assistindo a gente pode alcançar a Palo Alto Networks? Sim, acho que o nosso site é a parte central de dados e de informação, então a gente tem o www.paloaltonetworks.com. Lá você vai encontrar não só mais informações sobre tendências de tecnologia, sobre tendências de segurança, assim como materiais mais didáticos sobre essas tecnologias. Um ponto importante também dentro desse site, além da parte de carreira, como você comentou como interesse de um dos telespectadores, existe uma área de pesquisa que chama Unidade 42. E aí é uma brincadeira com o Guia do Mochileiro das Galáxias, quem um pouco mais nerd aqui talvez saiba, é a brincadeira do número 42. E essa unidade de pesquisa, ela basicamente se aprofunda de forma acadêmica em pesquisas sobre segurança. Então lá você vai encontrar diversos papers diferentes para estudo, para aprofundar um pouco mais o teu conhecimento sobre o tema, ao mesmo tempo tendências e detalhes sobre ataques mais modernos. Então, super recomendo essa área da Unidade 42, assim como existe uma área de investidores também. Então, dentro do próprio site, existe uma área dedicada a investidores, com todos os números referentes a Palo Alto, com todas as informações, para quem quiser saber um pouco mais quem é a Palo Alto financeiramente falando, pela parte de investimento e quiser eventualmente investir também na Palo Alto. Maravilha. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por aceitar nosso convite e por compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco. Obrigado, Felipe. Pessoal, nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje, com essa participação muito especial aqui do Daniel pela Palo Alto Networks. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pelas suas dúvidas e, naturalmente, pelo seu like. Se você não deixou ainda, deixa agora para a gente passar o programa para o closing, batendo ali os 300 likes. O Agamenon ali comentando também, excelente entrevista. Muito obrigado, Agamenon. Nós estamos aqui todos os dias para buscar, para auxiliar você e construir, ajudar a nossa audiência a investir melhor e a pensar um pouquinho melhor. Muito obrigado, nós ficamos por aqui com Você com o Dinheiro de hoje. Amanhã nós estamos de volta, sempre às 15 horas, com mais bate-papo no Você com Dinheiro. Até lá!